Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança que você tem de desejar passar esses momentos conosco, não é, Eliane? Sim, porque para nós é muito bom estarmos aqui. Tem sempre um assunto novo, interessante. Às vezes a gente retoma um assunto de tão interessante que ele é, né, Mirtz? E que bom que você está aí com a gente. Fique mais. A nossa pauta hoje, o título da nossa pauta é Segredos de Família. Aliás, eu sempre tive vontade de falar isso porque até de vivência, de experiências entre famílias e tudo mais, e às vezes você não acha um bom momento, uma boa hora, um contexto. E a minha inspiração, a vontade de fazer, veio de uma coisa assim completamente diferente, por isso que eu já vou justificar para você a escolha. Eu estava lendo um livro cristão, com escritores cristãos, chamado Verdade ou Mentira, né? E esse livro eram pessoas cristãs que faziam uma análise desse fenômeno que está no mundo inteiro a respeito de fake news, sabe? E de repente, né, independente dos autores que estavam ali, são muitos, eu não vou citar o nome agora, alguns deles também atrelavam fake news a segredos de família, né? E a gente vai conversar, na nossa conversa vai entender por quê, né? Fake news, a palavra é moderna, Mas, se você pensar antigamente, não tinha ditados como quem conta um conto aumenta um ponto? Tem também. Não era? Sim. O que é aumentar um ponto? Um ponto é você distorcer a verdade. Distorcer a verdade, né? E tem uma outra coisa, assim, paralelo a isso, lá atrás, porque a palavra é moderna, mas já acontecia muito antes. A ideia é antiga. Assim, existe uma verdade que precisa ser apresentada, né? Antigamente era assim. E que verdade nós vamos apresentar? A família, o governo, né? Ou a instituição. A verdade de quem? De quem? Né? Então tinha isso. Então, e sabe, querido, essa linha assim, entre verdade, principalmente dentro da família, porque agora eu estou falando de família. Uhum. Nós estamos falando de família, né? E inclusive quando você pega termos novos como fake news e tudo mais, né? A gente vai olhar para as famílias, tá? Como essas coisas hoje atingem a família. Porque de tudo como cristãos, valores que nós temos são valores que são centrados na família. Na família. E são temas que atingem muito a família. Haja visto que a gente tem sentido dificuldades de gêneros, dificuldade de comunicação entre a família, muito uso de drogas, né? O aumento do índice de suicídio. Então, quer dizer, a família tem se contorcido com essas verdades, né? Tanta coisa. E você sabe, aí quando eu começo a pensar numa pauta, em querer conversar, uma das coisas que eu fiz assim é sair perguntando, e principalmente os que estavam perto de mim. Então, meu genro, eu tenho 2 genros. Cheguei para um genro. Se lembra de algum segredo dentro da tua família? Né? Aí ele vai puxar pela memória e vai dizer assim, eu lembro que a minha mãe... Aí eu vou perguntar para o outro. Aí eu também dei uma olhada para a minha família. Né? Eu falei, tinha algum segredo na minha família? Porque eu quero te falar qual onde nós queremos chegar. São coisas que uma família bem resolvida precisa ter para ser saudável. Para ser saudável. E tem uma diferença, acho que crucial, aproveitando que depois eu acho que você vai falar dos segredos, né? Entre manter um segredo, né? Como assim, às vezes você chegava, eles paravam de falar, ou isso é assunto de criança, ou entrava num quarto, agora nós vamos conversar. Existia essa privacidade, vai falar de alguma coisa que o outro não precisa saber. E hoje talvez tenha assim muita coisa aberta demais, né? A criança ouve os pais brigarem, ouve falar daquilo, ele abre a internet, tá tudo ali mas sabe o que né? Principalmente porque o valor mudou. Porque eu vou te dar um exemplo do meu que veio da minha família. Isso. Qual era uma coisa que tinha que ser mantida como segredo para minha avó? Que o marido dela tinha tido um filho fora do casamento. E era muito forte, né, pra ela. Aquilo, naquela época, era um verdadeiro
escândalo, ela se envergonhava muito e ela queria manter isso em segredo. Ela não queria que as pessoas soubessem que o marido tinha tido um filho fora do casamento. Você acabou de colocar uma coisa que acontece hoje. Sabe, se tiver acontecendo um filho fora do casamento, sabe como que a família vai ficar sabendo? No WhatsApp, não é isso? Põe lá, todo mundo sabe. Então, põe lá no Instagram ele com a foto do outro, né? Põe no Instagram e pronto. Sabe? Né? Aí você fala, existem. Só que, queridos, a gente está falando assim, mas então é uma coisa que essa geração não tem mais segredo. Essa geração do segredo, não, talvez ela tenha trocado o segredo à verdade por coisas falsas, porque é isso que nós estamos falando. Isso, por fingir, né? E por uma exposição e um faz de conta, né? Que não sentiu, mas eu creio que o mesmo sentimento da sua avó lá atrás é o mesmo sentimento de uma moça que foi traída e o teu marido está fora do casamento. Este é o ponto que você acabou de colocar. Por que eu estou falando disso? Sabe qual é a impressão que a minha avó me passava? De uma pessoa triste, infeliz, que este tipo de coisa guardado com ela fazia mal. Sim, né? Fazia mal. E você acabou de colocar agora. Hoje, a gente vê que pessoas que são expostas dessa maneira na rede acabam cometendo até suicídio. Isso que nós falamos, até suicídio, depressão. Por que nós estamos com um índice tão alto de depressão na população? Né? É um estresse elevado, um estresse crônico que desencadeia muita coisa. Então é isso, acha-se que sabe lidar, que expondo verdades ou mentiras, que a pessoa vai se sentir melhor. E nós estamos falando das pessoas da família. Não estou nem falando da preocupação de quem está recebendo isso. Tá? Porque, por exemplo, numa família onde um dos elementos está usando droga. Daí, provavelmente, né, toda a família perceba. Né? E às vezes, se não percebe, vem saber por outros, quando pega coisa na mochila. Vamos supor que porque daí, por isso que eu estou falando de segredos. Talvez a própria família opte. Olha, não vamos contar para mais ninguém que o irmão tá, ou até para não influenciar o outro irmão ou aquilo, e vai usar de alguma coisa que vai ser prejudicial. Alguém vai sair prejudicado com isso, né? Assim, o ser humano não consegue guardar um segredo só para ele por muito tempo. Pode ser por um segredo muito grande, vamos dizer, o uso da droga, né? Um adolescente, um jovem adulto que esteja usando. Algum momento ele vai abrir, vai estourar, aquilo não vai dar, ou as pessoas vão ver, né? Então, até lá, você não se prepara, não trata-se do assunto, se encobre tudo com uma capa de normalidade, cria-se outra coisa. Porque como é que fica a privacidade de um dentro da família? Da família, exatamente. Uma família, vamos pegar uma família nuclear pequena, talvez, de pai, mãe e 2 filhos. Não precisa ser muito grande. Não precisa pegar assim... se a filha confidencia alguma coisa para a mãe. E tem essas coisas, sabe, queridos? Eu não sei quanto a vocês, de menina, ou você que é mãe de um menino, quando chega e fala, olha, eu vou te contar isso e não conte pro meu pai. Não tem. Não tem essas coisas, né? Tem isso, a gente estendendo um pouquinho, tem isso na família, que às vezes é resolvido com a pessoa, né? Com a mãe ou com o pai, sem precisar que o outro saiba. Porque, em essência, a gente não tem que saber de tudo. A gente não tem que estar em todos os lugares, né? Não, isso da maneira como você entendeu. Se uma filha chega para mim e diz... Eu tô me abrindo com você por isso, porque ela precisa de ajuda ou precisa pôr para fora, seja lá qual for o motivo. Não quero que conte para o pai agora e tal. Tá. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou perder a confiança de quem? Da minha filha ou do marido em deixar a coisa? Eu posso resolver sozinha ou não? É a maneira como nós lidamos essas coisas, porque existe a possibilidade de que talvez uma coisa muito séria, de se criar uma mentira, sabe? Que mais tarde não vai proteger. Não tem essa história de mentiras que vão proteger dentro da família? Tem muito. Inclusive, um dia desses ouvi disso. Que, não, vou proteger, ela está tão felizinha. Eu falei, mas como você está criando uma realidade falsa para ela? É a tal da fake news. Você deveria contar, pôr à parte, trazer a situação. Aí as pessoas confundem uma outra coisa, né, Mirtes, com maltratar o outro ou esbravejar ou xingar numa hora de uma notícia difícil,
ou você trabalhar essa notícia difícil com coerência, respirar fundo e tratar da maneira certa, né? Às vezes você fala assim, não, eu vou esconder porque aí é melhor, eu não brigo, não dá confusão na família. Não, tem que resolver. Então, porque essas coisas, se você pensar bem, nós estamos falando de saúde familiar, de família onde... Porque se na sua casa, né, não for lugar onde você pode ser verdadeira, se expor, se desnudar, qual vai ser o lugar nesse mundo? Né? E às vezes acontece o seguinte, eu sempre digo assim, quando na família acontece um casamento, ou um enterro, ou uma festa de Natal, que se reúne todos, e alguém sabe que vai, aquela tia que sabia de coisas que o outro não sabe, né, do arco, é bem assim mesmo, não tem aquela coisa de nós temos que calar, a tia vem, então nós vamos então calar a tia. Tira de perto o outro, avisa vai calar para não falar. Por quê? Né? Porque havia um segredo. O nosso questionamento alguns são protetivos, em termos assim de proteger a integridade da pessoa, o sentimento dela, né? A família, né? Isso. Mas essa linha que separa desse segredo não tão saudável assim, né? Porque eles existem. Sim, existe uma diferença que eu acho que é legal a gente falar, né? Assim, é isso que nós estamos falando, esconder coisas de membros da família e fazer de conta que não está acontecendo uma situação séria que deveria ser olhada e expor esta situação familiar até sem ser resolvida para os demais, a público. E às vezes a gente sabe que um jovem ou uma pessoa vai na internet procurar alguém que apoie ele. Porque não tem apoio em casa. Não, né? E assim, então, assim isso também sabe, complicado. Pessoas assim, que não aconteciam só no passado. Pessoas que... o filho saiu de casa bem cedo. Saiu por quê? Isso. É porque aquela família não oferecia para ele o que ele precisava, o ambiente, o espaço seguro. De acolhimento e de apoio, né? Sabe? Porque hoje se fala muito, eles não querem sair de casa. Claro, tem realmente os que hoje não querem sair de casa. Mas que tipo de família é essa? Isso. Que tipo de família? Gente, o assunto família, eu acho que era um assunto que sempre que nós pudéssemos pegar, nós deveríamos. Porque eu gosto. Ainda, ela é a base da sociedade. Sabe? Uma sociedade que você hoje critica, por quê? Porque a família também estão doentes. Se ela que faz a base e a base está doente, né? E ela falou aquilo que sabe ou não sabe. Eu usei uma expressão que você talvez conheça, um elefante na sala. Um elefante branco. Existe um elefante na sala. Como é que você reage a isso? Você vai fingir? Dá para fingir que não tem um elefante na sala? Né? Não. Né? Ou quando a família chega e diz, gente... Vamos fazer de conta que não tem nada aí, nós não estamos vendo nada. Até quando, né? Isso. É o que a gente se pergunta. Isso é legal, né? Assim, não é passar panos para dizer que jogar embaixo do tapete, né? O elefante não está ali, né? A gente não está vendo. Assim, então, às vezes determinar um tempo para se resolver aquela situação. Essa é a ideia, pessoas, sabe como é que nós vamos reagir com este elefante na sala? Como é que nós vamos cuidar Nós dele? temos que pensar, né? Ou ele sai, se ele fica, nós vamos... Como é que nós vamos lidar com isso, né? Porque algumas coisas que chegam para a família... e chegam de repente, ninguém tem a solução pronta e nem mágica. Isso é legal que você falou. Porque às vezes existem problemas antigos na família que não são resolvidos e vão levando. E vão passando. Mas existe com a modernidade, pós-modernidade, problemas novos, coisas que a gente não sabe resolver, não sabe lidar ainda. Então você tem que ter um tempo, né? Tem que conversar sobre isso. Eu vou chamar um intervalo bem curto e a gente volta com essa conversa que parece difícil de terminar, né? Não, mas tá boa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos falando segredos de família, visando o bom andamento, a saúde emocional de uma família estável, uma família onde realmente é seu lugar de refúgio. Né? É o melhor lugar que você poderia estar. Poderia estar. Né? E se eu posso trazer um tema que eu acho que a gente vai falar, que também me ocorreu assim, às vezes a pessoa está doente, não pode falar, né? E aí a pessoa inventa uma mentira tão longe da coisa que, em vez de falar, olha, realmente ela não pode atender, realmente ela não está disponível. Tem, assim, também umas mentiras que inventa-se para proteger, para disfarçar, que não tem sentido, né? O dano disso é que quando você cria alguma coisa para distorcer a verdade ou a realidade, você vai usar de 1000 subterfúgios para manter aquilo. Isso, exatamente. Uma vez mudada a realidade, sabe, você vai ter que depois contornar. Tem manobra, outra mentira, porque diz que para sustentar uma mentira vai precisar de mais outras duas, né? 2 ou 3, né? Mas distorções que quebram a confiança. Isso, né? Porque se alguém que a gente quer confiar, é na família. É na família. Né? A gente diz tanto para... Eu, pelo menos, dizia para minhas filhas, quando a mãe que diz, eu sou amiga da minha filha, eu digo, eu sou mãe. Amigas, você escolhe. Se ela escolher ter um relacionamento de amizade, contar alguma coisa, aí a escolha partiu dela. Isso, né? isso. Mas eu vou agir sempre como mãe. Você vai confiar em mim como mãe. Isso. Porque existe confiança diferente entre amigas. Entre amigas. Né? E nunca tive problema em saber que uma filha minha compartilhou determinada coisa com amiga e não comigo. Eu também concordo. Né? E eu tenho essa atitude com o Matheus. Tem hora que precisa chamar atenção, mostrar que não está certo, que não é assim, ou que está indo para um caminho errado. Doa a quem doer, né? A gente procura falar, aí eu ressalto de novo. Deve-se falar com elegância, com cuidado, né? Não descaracterizar a pessoa, mas não deixar de falar o que precisa ser falado para agradar, para fazer. Porque são coisas, né? Porque nós estamos falando da sua saúde mental, da sua saúde emocional, como é que você vai lidar. Por exemplo, numa família tem aquele clima de que tem alguma coisa escondida, você sabe que alguns membros da família sabem e você não sabe. Você chega na sala e fala, uai, o que vocês estavam falando? Você não sabe, coisa e tal. Né? Tá. E assim, e algumas coisas que não chegam a ser segredo, mas passam a ser tabu. Tabu, tá? Isso, não pode Porque tocar. Não pode tocar naquela assunto. Sabe que eles são comuns, essas coisas são comuns e se não tratadas, vai criar em cada um sentimento tão diverso que aquela unidade, aquela coisa que a família tem, né? Principalmente, vou dar um exemplo, sei que é muito comum a respeito de suicídio, tá? Aí houve um suicídio na família. Membros da família passam a tratar aquilo como um tabu, como se não tivesse existido. Isso, tá? isso. Por quê? Porque se você for falar, você vai ter um posicionamento. Por que será? Porque ninguém sabe por que a pessoa fez isso. Não tem como você... eu tenho convicção. A única que certeza que se tem é que ela estava num sofrimento tão Estava sofrendo e tomou essa atitude. Agora cada membro da família, mesmo sendo pai, filho, tendo esse laço consanguíneo, pode ter uma ideia, um conceito, um posicionamento sobre aquilo, mas não quer machucar o outro, não quer falar. Vamos supor, se falar nisso, vai pensar... Se algum membro pensa, isso foi por conta do... Né? E tem um nome. Né? Fica complicado. Aquele que tem um nome já não acha isso. Então, aquilo é um tabu, faz com que a família... guardando essas coisas, para cada um vai funcionar diferente. Né? Isso. Tem pessoas que vão carregar, porque... para a família que ela vai formar. Isso. Ela vai usar um modelo que não era correto e vai passar. Isso que eu ia dizer. E, por exemplo, como você comentou aí nesse caso do suicídio, cada um vai ter uma postura, às vezes um vai achar até que era culpa do outro, o outro que aconteceu por outra coisa, se tivesse feito diferente, porque tem esse tipo de postura em face a um suicídio, né? E vai afastar as pessoas que ficaram, porque eu vou me afastar com o meu pensamento, vou levar para minha família, vou levar para longe, o outro vai olhar diferente. Sabe, porque se a gente às vezes tivesse uma conversa esclarecedora, até cada um
com liberdade, podendo compartilhar, sim, são diferenças, mas que poderiam ser esclarecidas e você conhecer o sentimento do outro. Pra, no mínimo, respeitá-lo, né? Para respeitar, às vezes, numa elegância, como eu falei, contra-argumentar, falar, olha, eu acho que você devia olhar esse outro lado, pode ser que não seja bem assim. Então, existem formas de esclarecer, clarear a coisa, né? E hoje, por exemplo, os temas temas fortes que mexem com uma família, são praticamente os mesmos. Isso, não mudou. Não mudou. Violência doméstica. Hoje tem-se uma estatística horrorosa, mas ela sempre esteve no meio das famílias. Como é que se lidava com isso? Porque se você, como mãe, sempre escondeu, né? Eu até acho meio difícil esconder tanto tempo violência doméstica, né? Porque é tão gritante. Aí, assim, tá bom, não consegue esconder da família, mas esconde de quem está no entorno da sociedade, né? E vamos dizer, né, Mirtz, assim, suponhamos que você tente esconder e os outros percebam por algum lado que tem alguma coisa errada ou às vezes alguma machucadura. A gente vai viver se enganando, né? Porque a pessoa, às vezes, além de vítima da violência, é vítima de um auto-engano. Não, né? E até porque daí, olha, tem tantas outras coisas. São assuntos, como eu digo, que embora sejam presentes hoje, já eram no passado. Aborto na família. Alguém fez aborto. Como é que lidou com isso? Adultério. Hoje parece que adultério, você fala, adultério era coisa do passado, né? Era só, porque eu não sei, isso agora estou até falando sem pesquisa, na nossa legislação, adultério já teve punição? Né? Eu não sei, com mudança, né? Mas eu sei que em alguns países, em algum lugar, o adultério, né? Como países ocidentais, em alguns deles, é crime. Né? Eu acho que o nosso, inclusive, alguns que mataram a esposa é justificado pelo amor. E outras coisas, né? Eu acho que não tem. Então, mas assim, e daí prefere-se não se conversar sobre isso, sabe? Porque quando nós falamos que existem segredos e tabu, envolvem sentimentos como vergonha. Medo, né? E, gente, vamos confessar entre nós, vergonha, medo são sentimentos que fazem mal para qualquer ser humano. Sim. Olha, tem um exemplo de uma querida que a gente trabalhou aqui, que a avó dela, como você comentou da sua avó, do filho, ela tinha um sentimento muito forte de traição do marido, que também teve outra família, paralelo e tal. Ela não se separava, né, naquela época. A mãe dela teve um sentimento de traição e teve uma forma de negação em relação ao pai dela, que era o avô. E ela estava fazendo a mesma coisa. E o pior ainda, que ela havia passado por uma traição no casamento e aquilo já vinha lá de trás e a história se repetia. E eu falei, olha, que já tinha passado por tratamentos ou por tentativas de tratamento e aquilo ainda perseguia e aquilo a fazia sofrer e aquilo ajudava. Então, para você ver quanto é forte isso. E sabe, queridos, quando você esconde alguma coisa, ou você cria uma história, né? Eu não vou usar nem a palavra fake news, mas você cria uma história para cobrir uma realidade que você quer ocultar. E aquela história vai passar a ser a história verdadeira. Da verdade comunicada, a verdade comunicada, né? Sabe? Então, sempre, né? A gente tem que pensar que quando acontece assim, nós temos esse exemplo na Bíblia, tá? Nós temos esse exemplo na Bíblia. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, será que é libertador para qualquer pessoa, confessa isso, quando você consegue botar para fora uma coisa que estava guardada só com você? Nossa, não é libertador? Né? Né? Eu acho que é aquele, e aliviarei seu fardo também, né? Sabe? Que é terrível. Então, na Bíblia vai mostrar a família de José. A gente conhece a história, a gente vai pegar para ilustrar aqui para você. Os irmãos tinham muito ciúme dele, resolveram dar um fim nele, acabaram vendendo tudo, mas para o José não aparecer mais, eles pegaram a túnica, mataram um animal lá, sujaram a túnica de José com sangue, e a história apresentada para o pai deles foi,
um animal comeu José. Foi isso, assim que Jacó recebeu. Meu filho morreu porque atacado por um animal. Essa passou a ser a verdade oficial a respeito de José na família. Agora, olha o dano que uma coisa dessa faz. Qual era o dano para o pai, para José? Ele ficou com um luto mal resolvido. Sim, não tem como, não viu o corpo, não viu nada. Então, é um luto muito mal resolvido. Qual era o dano para os irmãos? Gente, eles sabiam o que tinham feito. Tem que conviver com aquela mentira. Tinha que conviver com essa mentira, né? Com esse engano. Com esse engano. Né? Aí, o que acontece quando a gente conhece a história? Tem um Deus no meio dessa história que vai fazer com que eles se encontrem de novo com família. O que acontece nesta hora, quando eles se encontram família? Se você for lembrar bem, o primeiro encontro de José com os irmãos dele, porque eles não se reconheceram primeiro fisicamente por causa de muito tempo. Mudou. Era meninote ainda, né? Ele era um menino, quando ele foi encontrar, ele era o governador. Falando em outra língua, de outro jeito. Então, diante deles, eles não tinham mais aquele irmãozinho que contava sonhos e tal. Eles tinham praticamente um egípcio. Com toda a cultura do Egito. E que, ao reconhecê-los, tomou uma atitude de egípcio mesmo. De rei, né? De tudo mais. Governante, né? De governante. Então, no encontro, nós tínhamos os irmãos que não eram mesmos. Sabe, lá, anos consumindo com... É dolorido você carregar uma mentira, ter que suportar uma mentira, né? Ver o sofrimento do pai, saber que você foi o causador e não poder relatar, alguns deles até tiveram filhos, né? Aí você fica imaginando, acho eu, né? Que isso acontecesse com seu filho, uma tragédia, porque a possibilidade está ali, são né? Muitas, né? Agora, a Bíblia vai contar que na hora que José revelou tudo isso, é muito legal as cenas, o nosso tempo é curto para eu te trazer todos os relatos bíblicos, mas o importante é que todos eles choraram. Choraram muito, choraram os irmãos, choraram José. Diz que todo mundo que estava no prédio ouviu o choro. Olha que choro de dor. De dor. E o legal é isso também, porque entre eles, quando José forçou a situação, né, que era para buscar o seu irmão, o pai e tal, e que eles tinham roubado alguma coisa, na conversa entre eles, a gente via eles, mas e agora? Nosso pai está sofrendo, vai perder o outro filho. Então, eles mesmos já não queriam repetir aquela coisa que eles fizeram lá na adolescência ou na fase mais jovem da vida. Eles já sentiram que não dá certo conviver com aquilo. Né? Sabe, querido, o sofrimento, ele é suportável quando ele se torna a tua história de verdade. Aí ele encoberto, o sofrimento continua, porque não houve escape para ele. Não, né? E ele corrói a alma, né? Porque aquilo vem dia e noite te burilando ali na cabeça, né? Sabe, aí, né, nessa história tão linda e tudo mais, José faz compreender que é aquilo que a gente sempre gosta de falar, que Deus estava no controle, que tudo que aconteceu, porque tinha um Deus no controle, né? Então, por isso que a gente fica muito à vontade, às vezes, para falar de algumas coisas assim, porque você pode estar ouvindo e saber que tem um Deus que pode consertar tudo isso. Tenha coragem de abordar determinados temas na hora certa, que Deus vai ajudar. Sim, né? Ele está ali com você. O Esconder não é o fato, né? O versículo é mais conhecido e é conhecido de todos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje, né? Não se esgotou, claro, a gente vai voltar a falar de família, né? Sim, certo. Mas agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargo Lift.